E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais uma aula de física. A nossa matéria de hoje chama-se potência e energia. A pergunta é, você sabe quantos cavalos o seu automóvel tem? Você tem ideia de como calcular quantos cavalo-vapor o seu automóvel tem, que está no documento do seu veículo? Você saberia também me informar como que a central energética, como por exemplo a CEMIG, ela cobra a conta de luz da sua casa? Bom, vamos explicar para vocês estas dúvidas. Observe. Primeira parte, o que seria potência? Potência é a rapidez com que uma modalidade de energia varia. Pessoal, isso cai mais do que os meus cabelos no Exame Nacional do Ensino Médio. Observe, quando nós falamos em potência, nós sabemos que estaria relacionada à energia. Energia, no sistema internacional, é dado em joules. E o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Portanto, qual a unidade de potência? A unidade de potência é o watt. Então vai aparecer esse W toda hora. Quando nós estamos trabalhando com a matéria de potência, galera, é a rapidez com que se varia a energia. Mas essa energia pode ser a energia cinética, pode ser a energia associada a veículos, a bolas. Então eu vou mostrar para vocês alguns casos onde a energia cinética estará presente. Vamos aqui ao primeiro slide. Note, o que você percebe? Percebe-se um automóvel, percebemos um automóvel vermelhinho, mas que pena, não é o Relâmpago McQueen, o meu automóvel predileto, mas é um automóvel super ecológico, ele é um automóvel elétrico, ou seja, não vai contribuir com os gases estufa, que é uma parte muito importante para nós, não termos um aquecimento maior do que o devido, né? Para que possamos viver aqui no nosso planeta adequadamente. Esse carro, ele está em movimento. Todas as vezes que você perceber um objeto em movimento, esse objeto tem o quê? Velocidade. Então, tal objeto terá a energia cinética. A energia cinética tem um jeito de calcular. Você se lembra qual é? É meio de mv ao quadrado. Detalhe, pessoal, o m é a massa, mas a massa tem que ser em quilograma. E a velocidade tem que ser obrigatoriamente em metros por segundo. Mas, professor, e se o cara me der, se a questão apresentar a velocidade em quilômetro por hora? É fácil, pessoal. Divide por 3,6. Nós vamos ver um exemplo sobre esta parte já já. No segundo slide, o que você percebe? Um pedaço de uma montanha russa, como sendo a montanha da Chita, lá nos Estados Unidos. Você tem ali um monte de pessoas passando de um lado para o outro. Então, isto aí evidencia a velocidade. E você está me perguntando, mas professor, mas não tem altura? Tem, mas nós vamos deixar isso para a energia potencial gravitacional. No nosso foco, o nosso foco é velocidade. Então, as pessoas, elas possuem velocidade, portanto, terão energia cinética. Olhem para vocês verem em uma energia chamada energia limpa. É muito importante, a energia eólica. E ela é feita através dos ventos. O vento tem uma velocidade e vai fazer com que estas pás, elas girem. Vem aqui, vamos observar uma conta para vocês perceberem um detalhe. Observe, quando nós falamos em potência, o que é, pessoal? É a rapidez com que ocorre a variação de energia.
No nosso primeiro exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre a energia cinética, que é a energia de um veículo, é a energia da bola de futebol, é a energia de alguma coisa em movimento. Um trenzinho, qual trenzinho? JJ, né? Você pode ser lá um trenzinho, como o Thomas, o trenzinho tem velocidade. Pode ser um avião pode ser lá o JJ e o jatinho. Então nós temos assim algumas situações. Pessoal, vamos fazer uma conta para ver se você está arrasando. Vamos lá. Vamos aqui mostrar um outro slide, mas agora com uma conta, pessoal. Esse automóvel super veloz é um automóvel norte-americano de arrancada. Chama-se dragster. Esse dragster consome uma quantidade incrível de combustível. Para você ter uma ideia, são mais ou menos 150 litros em 1 minuto. 150 litros de combustível em 1 minuto. Mas isso aí é o seguinte, ele parte do repouso e acelera violentamente. Então eu coloquei um exemplo para você. Ele parte do repouso e, por exemplo, em 10 segundos, ele já atinge 468 km por hora. Mas qual que é a pergunta? A pergunta é, qual é a potência do dragster? Ou seja, quantos cavalos ele tem? Como é que nós vamos responder isso? A primeira coisa é não acreditar no tal do quilômetro por hora. Não pode colocar. Precisa dividir por 3,6. Eu dividi para você. 468 km por hora, dividido por 3,6, vai nos dar o número 130 metros por segundo. Imagine que esse carro, ele tem uma massa. Ah, professor, mas quanto? 1 tonelada. Não pode, pessoal. Tem que estar sempre no sistema internacional. Então, 1 tonelada, nós vamos colocar o quê? 1.000 quilogramas. Moral da história. O dragster parte do repouso e em 10 segundos ele adquire 468 km por hora. O dragster tem 1 tonelada. A pergunta é, qual é a potência do dragster? Bom, aí você percebe. O que é a potência? A potência é a rapidez com que variamos a energia. Neste caso, que energia temos? A energia cinética. Aí eu coloquei para você que a potência é ΔE sobre ΔT. O delta é uma diferença, é uma variação. Então eu coloquei meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado, dividido pelo tempo. Aí a massa, coloquei em 1.000. A velocidade final, fizemos a conta. Sistema internacional. 130. Elevei ao quadrado. Dividido por 2. Professor, mas e esta outra fórmula não tem? Tem, só que ela é 0. Porque ele partiu do repouso. A velocidade inicial do dragster era de 0. Então sumiu essa parte. 130 ao quadrado vezes 1.000 dividido por 2. E em seguida nós dividiríamos por 10. O que nós encontraríamos? 845.000 watts. 845.000 watts. Mas, o que vai estar escrito no documento do dragster? Não vai estar escrito 845.000 watts. Se você pegar e dividir por 736, você vai achar a quantidade de cavalos que o dragster tem. Ou seja, nesse caso, nós sabemos que 1 cavalo vapor equivale a 736 watts. Então, nós temos que, nesse caso, a potência do dragster é de 1.148 cavalos. Nossa, professor, mas é muito, né? Vamos ver, pessoal. Vamos retornar aqui com o quadro comigo. Vamos lá, observe. Quando nós
vamos aqui para o nosso quadro. Nota que eu escrevo para você, ó, que um cavalo vapor é aproximadamente 736 watts. Por exemplo, se na sua casa tem um carro, pegue o documento do carro e leia. Com certeza você vai achar CV. O que é o CV? Cavalo vapor, que é uma unidade que foi inventada há 300 anos praticamente, durante o período da Revolução Industrial Inglesa. E para às vezes, para ficar mais fácil, né? Às vezes as pessoas colocam 750 watts, para ficar mais fácil, para arredondar a conta. Por exemplo, no Enem, perguntou-se, e nós tivemos que fazer uma conta parecida com essa. Cai muito a matéria de potência no Exame Nacional do Ensino Médio. Quando nós estudamos potência, pessoal, é a rapidez com que variamos a energia. Mas imagine você uma outra flutuação, uma outra modalidade de energia, que seria a energia potencial. Então, como é que é isso? Como é que eu vou saber? Ah, professor, tem que ver se tem altura. É isso aí, pessoal. Você tem que ver. Tem altura. Por exemplo, você vai lá em uma usina como Furnas. Em relação ao nível baixo do rio, realmente há uma altura. Quando uma pessoa vai e salta, por exemplo, vai lá, tem uma parte, digamos, uma competição olímpica, o salto com vara. O cara vem correndo, feito louco, então ele tem energia cinética. E, de repente, toda esta energia cinética é convertida em energia potencial gravitacional. Energia potencial é associada à altura, potencial gravitacional. Enquanto que a energia potencial elástica cai muito. É um caso associado ao estilingue, caiu no Enem. Você tem uma parte elástica associada à mola. Tem pessoas que vão para Nova Zelândia fazer aquele esporte radical, né? Eles amarram aqui uma corda elástica e tem que ter aquele amigo para te empurrar, porque tem que ter coragem, né? Aí você vai e cai, e de repente aquela corda, ela estica e te traz de volta, não é? Então você tem uma forma de energia potencial, no caso, elástica. Vamos fazer aqui uma questão sobre esta modalidade de energia comigo aqui. Vamos aqui a um slide e eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que caso interessantíssimo. Esta barragem, ela é a barragem de Furnas. Então, lá no contexto da questão, por exemplo, no Enem, tá assim, queda d'água. Qual é a altura? 50 metros. Joinha. Qual que é a aceleração da gravidade? Está lá, 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Qual é a densidade da água? Aí ele coloca 1 grama por centímetro cúbico. Aí você fala, opa! Você já dá uma esperada, você já põe o pé para trás que já vai vir um vazare. Não, aí não pode, pessoal. Tem que ter o sistema internacional. Então, grama por centímetro cúbico, nada feito, de jeito nenhum. Então, é preciso que você recorde que para transformar grama centímetro cúbico em quilograma metro cúbico, precisa multiplicar por 1000. Por isso que eu coloquei 1 grama por centímetro cúbico, transformou-se em 1000 quilograma metro cúbico. Aí, beleza. E o que é essa palavra, professor? Vazão. Vazão é uma quantidade, é um volume que passa em um tempo. Então, em Furnas, 2.000 metros cúbicos por segundo é a quantidade que está passando pelas turbinas. Então, o que vai se pedir? Qual é a potência instalada? Bom, aí você pensa, potência o que é? É a rapidez com que se varia a energia. Neste contexto, é a energia potencial gravitacional. Tem uma fórmula, pessoal, lembra? Minas
gerais nas alturas. A energia potencial é dada por Minas Gerais nas alturas, MGH. Ah, mas olhando para os dados, ele não me fala a massa, realmente. Então nós trocamos. O que você sabe? Que a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, se você substituir, isolar a massa, eu troquei por densidade vezes volume. Observe. Então, ficou no numerador densidade, volume, gravidade, altura. E no denominador, o tempo. Mas aí você lembra que volume pelo tempo é a vazão. E na física, a vazão tem uma letra, pessoal. Que letra é? A letra Z de zorro. Por isso que eu coloquei que a potência, neste caso, de uma hidrelétrica é densidade, sistema internacional, no sistema internacional, vezes a vazão, sistema internacional, gravidade e altura. Tudo legal. Observe. Coloquei que a potência era dada, densidade, 1000, que eu corrigi. Vazão, 2.000 metros cúbicos por segundo. A gravidade, 10. E a altura da queda d'água foi dada por 50. Fazendo a conta, 1 bilhão de watts. Mas quando nós escrevemos isso em notação científica, vai dar 1 vezes 10 a nona watt. E 10 a nona, pessoal, é giga. Então, a potência instalada da turbina era de 1 gigawatt. 1 gigawatt. E é graças a esta modalidade de energia que nós temos as lâmpadas funcionando na nossa casa, né, que os equipamentos, que os celulares estão carregados. Falou, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu joinha. Um abraço, pessoal. Até a próxima.